Neste bloco, veremos as questões mais relevantes relacionadas ao aquecimento global, suas causas e consequências. Iniciaremos com uma explanação do chamado efeito estufa. O efeito estufa da atmosfera terrestre é um efeito permitido pela existência de alguns gases na atmosfera que ocorrem naturalmente, como o gás carbônico, como o metano, óxido nitroso, o ozônio próximo da superfície. E é este efeito que permite a vida no planeta Terra, porque mantém as temperaturas acima de 0 graus Celsius, acima do ponto de congelamento. E ele é simplesmente a propriedade que esses gases têm de dificultar o esfriamento da superfície. A Terra procura lançar calor para o espaço, porque a Terra é aquecida pela radiação solar, ela tem que perder o calor. E esses gases funcionam como uma barreira, eles dificultam a perda do calor da Terra, eles aquecem a superfície. Então o efeito estufa natural é fundamental desta maneira para a existência da vida no planeta. A magnitude desse efeito, a soma de todos esses gases afetando a temperatura da superfície do planeta, é da ordem de 30 graus. Se não houvesse esses gases na nossa atmosfera, o planeta seria uma imensa bola de gelo. Haveria água nas profundidades dos oceanos, poderia até vida no fundo dos oceanos, mas na superfície terrestre não haveria vida. O aquecimento global é, sem dúvida, uma das maiores ameaças que a humanidade enfrenta hoje, e ele é um reflexo, essencialmente, da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, que ocorre desde a época da Revolução Industrial, há mais de 150 anos atrás, e que recentemente está atingindo proporções muito fortes, e nós estamos observando que o potencial de aumentar a temperatura do nosso planeta, alterar o funcionamento dos ecossistemas, alterar a produção de alimentos, é muito grande e muito importante, e é uma preocupação para todos os cidadãos do nosso planeta. Basicamente, as causas principais são emissão de gases de efeito estufa através da queima de combustíveis fósseis, como gasolina, e também o desmatamento na região amazônica do Brasil, que emite grandes quantidades de gases de efeito estufa. Em termos de consequências, nós podemos ter, ao longo deste século, um aquecimento da ordem de 2 a 3 graus centígrados, que pode afetar de uma maneira muito importante a agricultura, o funcionamento dos ecossistemas, precipitação e outras questões ambientais do nosso planeta como um todo. O aquecimento global, o aquecimento da superfície do planeta e algumas mudanças decorrentes desse aquecimento são inequívocas. Por exemplo, a temperatura média do planeta hoje é 0,8 graus Celsius, quase 1 grau Celsius, acima do que era 100 anos atrás. O telespectador pode achar que 1 grau, 0,8 é muito pouco, perto da nossa experiência diurna, de frio, calor, inverno, verão, noite e dia, mas não é pouco. É só imaginar que no pico do último período glacial, quando as coisas estavam muito mais frias, a temperatura média do planeta era somente 5 a 6 graus mais fria do que hoje. Então, em 100 anos, aquecer quase 1 grau é uma grande mudança climática. E junto com esse aquecimento, nós já estamos observando, globalmente falando, uma série de fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas intensas, como secas prolongadas, que não aconteciam tanto no passado. A ciência pode tentar auxiliar na diminuição do impacto desses efeitos sobre a população. Mas é importante que todos nós entender que todos nós temos um papel relevante a fazer, desde o pequeno agricultor, o profissional liberal, o cientista, desde que todos nós atuamos numa direção única, de dar maior sustentabilidade ambiental para o nosso planeta e, em particular, para o nosso país, para as nossas comunidades. Isso é um trabalho extremamente importante que a campanha da Fraternidade auxilia bastante.
É importante entendermos que para combater o aquecimento global, uma ação internacional é necessária. Então foram feitos alguns acordos com sucesso limitado, como o Protocolo de Quioto, que tentou limitar a emissão de gás de efeito estufa dos países desenvolvidos. Infelizmente, por causa das implicações econômicas, sociais e políticas da redução da emissão de gás de efeito estufa, esses acordos até o momento tiveram uma atuação muito limitada. A ideia é que novas conferências internacionais vão ser feitas nos próximos anos, 3 ou 4 anos, para que finalmente possa se atingir um acordo internacional que reduza a emissão de gás de efeito estufa e possa auxiliar em a gente legar aos nossos filhos e netos um ambiente e um clima saudável e sustentável ao longo das próximas décadas. Um grande componente de mudança climática não é uma expectativa da população de que os governos dos países vão chegar a grandes acordos na Convenção do Clima e não vamos nos preocupar que os governantes vão ter o bom senso e vão achar soluções. Na verdade, as negociações na Convenção do Clima, elas estão avançando muito devagar. Elas começaram há 18 anos atrás no Rio, na famosa cúpula sobre meio ambiente e desenvolvimento das Nações Unidas, a famosa Rio 92, e 18 anos depois as emissões não param de crescer, os impactos já estão à nossa vista e muito pouco foi feito. A mudança tem que ser também comportamental. A mudança tem que ser de cada indivíduo tem que reduzir um pouco as suas expectativas de consumismo, de consumir em excesso, de consumir de uma maneira que prejudique o meio ambiente. Então, há sim uma mudança profunda de comportamento. E essa mudança, talvez a principal alavanca para uma mudança de comportamento, venha do espírito de solidariedade ou de fraternidade. E agora, não só fraternidade com o resto da humanidade, principalmente os mais pobres, e os países pobres da África, do sul da Ásia e também da América Latina, que vão sofrer muito mais do que nós as consequências do aquecimento global, mas uma solidariedade, uma fraternidade de modo geral com a vida no planeta. A nossa espécie humana não está ameaçada, pelo menos por muitos milhares de anos. Nós precisamos fazer uma bagunça completa com o sistema climático para colocar a nossa existência em risco. Mas a existência de milhões de espécies do planeta está em risco hoje. Já há espécies que nunca mais nós veremos na natureza que desapareceram devido às mudanças climáticas, não devido à caça predatória ou à fragmentação de habitats. O clima mudando ameaça seriamente a vida no planeta. Então, a mensagem que eu deixo aqui final é que fraternidade com a vida ampla no planeta tem que levar a uma mudança de comportamento de cada um de nós. Dá para fazer muitas coisas. Podemos trabalhar teatro com as crianças, o projeto de mudas para levar para as visitas missionárias. Podemos trabalhar os jovens uma pesquisa de campo, detectando os problemas do bairro em relação à degradação do meio ambiente. E, por exemplo, hoje estamos preparando uma maratona que envolve toda a questão do meio ambiente, da ecologia. É a pergunta número 110. Quais são os biomas encontrados no Brasil? Samuel respondendo. Amazônia, Cerrado, Pampas Gaúchos, Pantanal, semiáridos e Caatinga. A resposta é correta.